Graça e paz, irmãos. Bom dia. Gostaria de compartilhar com os irmãos o maravilhoso testemunho do amor inabalável de Deus na minha vida e na vida da minha família. Quero recordar 3 anos atrás, pois por diversas circunstâncias eu não pude subir aqui para compartilhar os grandes feitos de Deus nesse tempo. Eu não estou aqui para emocionar ninguém, mas para encorajar aos irmãos para perseverar em Cristo e não desistir. Por isso inicio com um versículo que me acompanhou nesse tempo, que está em Isaías 40:31. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Em agosto de 2020, passei pela cirurgia bariátrica, uma jornada desafiadora, confiando que Deus estava guiando cada passo dessa minha decisão. Tudo estava bem. Porém, alguns meses depois, após a bariátrica, acabei passando por outra cirurgia agora para remoção da vesícula. Pouco tempo depois, acabei tendo uma pancreatite que me levou novamente ao hospital. Mas de novo, pela graça e misericórdia de Jesus, me recuperei. Mas ainda no final de 2020, começo de 2021, enfrentei enormes tempestades, lutas e desafios. Pois primeiro aconteceu uma questão pessoal de ordem relacional que de forma horrível atacou a minha vida e a vida da minha família, me trazendo uma profunda tristeza. Situação que tirou meu chão e me abalou espiritualmente e profissionalmente. Ainda dentro desse período, num jogo de futebol, sofri uma batida na cabeça e após ter sintomas mentais, descobri num exame que eu tive uma lesão hemorrágica no cérebro, que me exigiria uma cirurgia delicada, situação que agora refletia diretamente na minha vida profissional e, consequentemente, na minha vida financeira, pois os remédios que eu tomava me deixavam incapaz de trabalhar. Diante de todos esses desafios e dúvidas, muito choro e oração diante de Deus, buscando entender o porquê de tudo isso acontecer de uma vez só. Numa das minhas orações, Deus me fez recordar de sua promessa, de que Ele é meu refúgio e minha fortaleza, e que devo ser forte e corajoso, principalmente quando a fragilidade humana parecer esmagada, pois eu tentava lutar com meus próprios braços, como um tolo sem direção. Meus irmãos amados, é impressionante como nesse período Deus estava cuidando, preparando e sustentando tudo. Irmãos que me mandavam mensagens diárias me encorajando. Irmãos que estavam lá do meu lado orando comigo e me ouvindo dia a dia. E confesso que não deveria estar fácil me aguentar naquele momento. Uma enxurrada de sensações, mas Deus preparava cada detalhe. Inclusive o médico que me operaria e a quem eu tenho o privilégio de congregar com ele nessa igreja. E assim no dia 21 de setembro de 2021, cheio de temor, de pensamentos confusos e com medo de ter sequelas cerebrais, porque eu não sabia como eu voltaria após a realização da cirurgia, foi lá, naquele momento no centro cirúrgico, que orei novamente e falei para Deus que eu estava nas mãos dEle, e que se fosse para eu voltar com algum problema, que Ele me recolhesse. Assim me entreguei e descansei debaixo da soberania e poder do nosso Senhor, para enfrentar as tantas incertezas daquele momento. Assim foi. Confiei no Senhor, enfrentei esse tempo para a honra e glória de seu nome, e estou aqui. Meus irmãos, mesmo quando minhas forças simplesmente sumiram e eu me sentia perdido, Deus renovou a maneira que só Ele poderia fazer. Durante todos esses momentos difíceis, eu não experimentei somente a cura física, mas principalmente a cura espiritual. Vi o amor e a provisão de Deus se manifestar em minha família, nos meus irmãos e amigos que estavam perto de mim. Em meio à fragilidade humana, pude testemunhar o poder de Deus se fortalecendo na minha fraqueza e me aperfeiçoando. Na minha jornada, aprendi que, ao esperar no Senhor, podemos transcender as adversidades como as águias que voam alto. Deus é fiel e sua promessa de renovação de forças é verdadeira. Meus irmãos, Deus tem agido tão poderosamente na minha vida, mostrando que Ele faz nova todas as coisas, pois aquela questão pessoal e relacional que parecia ser impossível de um dia acontecer, acreditem, Deus restaurou, reconciliou e transformou em novo.
O poder de Jesus é transformador e não se limita apenas na esfera física. Ele alcança todas as áreas das nossas vidas. Lembro-me do Salmo 125:1 que diz: os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Hoje, para mim, é um dia maravilhoso, pois estou aqui para testemunhar que mesmo nas situações mais sombrias, que achamos impossíveis de se resolver, Deus é o farol que nos guia e a força que nos sustenta. Que esse testemunho seja um lembrete de que em Jesus Cristo encontramos esperança e renovação, independentemente das tempestades que a vida nos apresenta. Obrigado a Deus por tudo que o Senhor fez, faz e fará na minha vida. Agradeço a Deus por essa igreja e pelo que ela representa na minha vida e na vida da minha família. E obrigado a vocês, meus amores, Deise e Duda, porque estiveram ao meu lado em todo esse tempo, sem desanimar, me ajudando, encorajando, orando e jejuando. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. A Deus seja a honra e a glória para todos sempre. Amém. Isilmara, por favor. Graça e paz, igreja. Com muita alegria, relato aqui muita graça e misericórdia. Conheci a Cristo há 22 anos atrás. E durante todos estes anos, tive uma vida relativamente tranquila, buscando sempre em viver a palavra junto com minha família e procurando seguir os desígnios que o Senhor tem para todos que nele creem e o servem. Ao longo destes anos, muitas bênçãos foram alcançadas, muito trabalho exercido e também lutas e dificuldades. Passamos por um incêndio que levou toda a nossa empresa. Perdemos tudo relacionado ao material. Mas em meio a todas as cinzas que ali restaram, nossa Bíblia fora encontrada, intacta, sem uma única página queimada, nos mostrando que a palavra ali escrita é viva e permanece para sempre. Tivemos que recomeçar, e o versículo de Romanos 8:28, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, nos acompanhava e nos trazia consciência que tínhamos que seguir em frente. A vida foi seguindo seu curso e permanecemos buscando e adorando a este Deus maravilhoso. Tudo seguia em paz, até que em fevereiro de 22, em recuperação de uma cirurgia repentina, não programada e não bem-sucedida, o Senhor recolheu minha mãe, na qual uma imensa dor, nunca sentida, tomou minha vida por meses, onde só o consolo e graça do Senhor foi capaz de minimizar a dor dessa separação. Passados 6 meses, num check-up com exames de rotina, em uma endoscopia que tive que repetir após pouco tempo, por insistência de meu genro, algo apresentado preocupou meu médico, que me conduziu a uma internação para investigação e veracidade dos resultados. Foram longas 3 semanas dos mais invasivos e dolorosos exames. Inúmeras suspeitas surgiram e nossa fé, minha e de minha família, foram testadas. Até que em 14/9/22, tivemos o diagnóstico fechado. E o que mais temíamos se concretizou. Neoplasia maligna, carcinoma na parede gástrica. Resumindo, um câncer agressivo de estômago me acometia. Naquele momento, o chão sumiu. E junto com minha família, não conseguíamos acreditar no que estávamos prestes a viver. Mas tínhamos a certeza, mais do que nunca, que nossa fé deveria ser exercida, na certeza que o Senhor estaria sob o controle de tudo. O tratamento se iniciou ainda nesta internação, já com a primeira de 8 sessões de quimioterapia e uma cirurgia programada para a retirada total do estômago. E junto se iniciou uma dependência plena ao nosso Deus. E que por mais difíceis que eram os sintomas e as reações do tratamento, a esperança em Deus só crescia, pois vivia o privilégio de conhecer e provar de perto o que é a verdadeira bondade de Deus, através de tanto cuidado,
orações, carinho e amor a mim transmitido, onde um amor me acompanhava, onde um louvor me acompanhava e tranquilizava meu coração dizendo: a alegria está por vir. No dia 5/12/22, fiz a cirurgia da retirada total do estômago. Confesso que não foi fácil. Nova adaptação alimentar e ainda mais sessões de quimioterapia, em uma fase bem debilitada, me mostravam que só a misericórdia de Deus me possibilitava seguir e alcançar o término do tratamento, onde, para a glória de Deus, se concretizou no final de fevereiro deste ano. 3 meses após o término do tratamento, era a vez do Senhor recolher meu pai. Nova dor surgiu, mas a certeza que ele e minha mãe desfrutavam da glória eterna ao lado de Jesus me trouxe conforto. Sonhava em testemunhar os feitos do Senhor em minha vida. Então, hoje, diante da igreja, expresso minha eterna gratidão a Deus por tanta graça e misericórdia sobre a minha vida. Gratidão à minha maravilhosa família, ao meu esposo Wagner, que esteve ao meu lado em todos os momentos, segurando minhas mãos e cuidando de mim com muito amor, fazendo jus ao juramento de 26 anos atrás, que estaria comigo na alegria e na tristeza, na saúde e na doença. Muito obrigada, meu amor. Gratidão a minhas filhas Isabela e Mariana, que se entregaram, se doando em amor e cuidado, parando suas vidas para estarem lutando ao meu lado, como eu amo vocês. Ao meu genro Vinícius, minha eterna gratidão por ter sido um instrumento de Deus na descoberta e acompanhamento da doença. Gratidão pelas orações e carinho da igreja, dos pastores, tantos irmãos e irmãs queridas que intercederam por mim. Meu grupo de oração Damares, Solange, Fernanda, em especial a Lívia Chuminski, que me ensinou o que é de fato irmandade, se doando, me encorajando e me trazendo para mais perto de Cristo. Obrigada por tanto, minha parceira. Por fim, aqui termino sabendo que ainda não posso dizer que estou totalmente curada, pois sigo o período de remissão por 5 anos. Mas como em Filipenses 1:6 diz: vivo convencida de que aquele que começou a boa obra em mim vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. E com o coração transbordando de gratidão, assim como o louvor que me acompanhou dizia que a alegria estava por vir, hoje posso afirmar que a alegria veio e veio para ficar. Louvado seja Deus por tudo. Aleluia. Alexandre, compartilhe conosco seu testemunho, meu irmão. Graças a Deus, irmãos. Há cerca de 10 anos atrás, recebi a notícia mais difícil de toda a minha vida. Após passar por eventos de muito estresse e muita dificuldade de concentração no meu trabalho, procurei um médico, realizei diversos exames clínicos, e então começava ali uma jornada de 45 dias intensos. Passei por 6 médicos neurocirurgiões, por exames detalhados, e então finalmente veio a notícia que eu mais temia. Eu estava com um câncer no cérebro. Em minutos, um filme completo da minha vida passou pelos meus olhos e o chão se abriu na minha casa. Somente eu e a Solange sabíamos do caso. Nossos filhos eram ainda muito pequenos, o Pedro entre 8 e 9 anos e a Mari entre 6 e 7 anos. Então, como contar a eles essa notícia? O que iríamos fazer? Me recordo de ter contado tudo ao nosso pastor na época. Falei com um amigo próximo que, junto com os pastores, nos deram todo o apoio necessário. Mas eu ainda tinha um desafio, pois não tinha coragem de contar para minha mãe. Me lembro de ter compartilhado com uma tia muito querida e com minha irmã mais nova, para então preparar o terreno e contar a situação à minha mãe. Sabia que essa notícia seria destruidora para ela, já que éramos muito, muito próximos. Entre dúvidas e preocupações, pensava como seria o nosso futuro, como ficaria a minha família se algo não desse certo. Estas eram as principais angústias que passavam pela minha cabeça. Eu orava intensamente pela cura e por um milagre, mas Deus já tinha tudo planejado. O caso realmente era cirúrgico e muito sério, e eu não queria de forma alguma passar por isso. Pedi a Deus que alguma medicação pudesse resolver tudo isso,
mas sobretudo orava por um milagre, e fiz isto até o último minuto antes da minha cirurgia. Mas o milagre não seria conforme meu coração enganoso desejava, mas seria segundo a vontade do Senhor. Então, em 25/11/2013, marcamos a minha cirurgia. Deus me abençoou com a melhor condição médica e hospitalar. E após 4 horas de cirurgia, foi removido com sucesso um tumor de 4,6 centímetros do meu cérebro, e que seria submetido à biópsia e daria então o início a uma jornada de 2 anos de quimioterapia e algumas semanas de radioterapia para eliminar qualquer possibilidade de retorno desse câncer. Passei então por 10 anos de exames e controles e em nenhum momento tive qualquer sequela, e pude ver a cada minuto o amor de Deus sobre a minha vida e sobre a minha família. Compreendi então o verdadeiro sentido das palavras compaixão e o ato de compadecer dos irmãos, de pessoas próximas e distantes, que oravam por mim e pela minha família, ao longo das madrugadas, nos cultos, fazendo vigílias, e de pessoas e igrejas que nunca conheci, mas que souberam do meu caso pelos irmãos e estavam orando por mim e pela minha família incessantemente. Neste momento, Deus fixou um texto no meu coração que foi o norte diário das nossas vidas, que está em 2 Coríntios 4, 17 e 18, que diz: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós às coisas que se veem, mas às que não se veem, porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Como eu disse, eu clamava pela cura milagrosa dessa doença, mas os planos de Deus eram maiores do que apenas remover algo que não deveria me pertencer. Ele usou pessoas, a igreja, pastores, irmãos, família, desconhecidos, para me mostrar o seu amor por mim. Fui confortado, suportado, cuidado, recebi palavras de consolo e orações que eu jamais vou esquecer. Tive experiências maravilhosas com Deus. Nesse período eu senti na pele como Ele literalmente estava cuidando de mim nos mínimos detalhes. E para que eu certamente me lembre desse momento, desse milagre, ficarão apenas os sinais de 33 pontos muito bem feitos na minha cabeça. Semanas após a cirurgia e já de volta aos cultos dominicais, fui encorajado por uma irmã do Ministério de Louvor que carinhosamente me disse que essa doença não é para a morte, mas para a vida, e que a graça do Senhor lhe bastava. Aquelas palavras na hora me lembraram do apóstolo Paulo, mas especialmente confortaram minha alma e meu coração e me fortaleceram para seguir confiando em tudo o que o Senhor faria por mim, já que o maior milagre Ele havia feito e a reconstrução da minha vida em todos os níveis estava apenas começando. Durante os 2 anos de quimioterapia, das sessões de radioterapia, com a perda de 70% dos cabelos, diante de todas as consultas e exames, após cada consulta com o oncologista, eu recebi a resposta de que tudo estava 100% bem, e os meus resultados eram fora da curva. Eu disse diversas vezes ao médico: tudo isso é para a glória e honra do Senhor. Confesso que houve momentos de angústia sobre o futuro, e até mesmo em conversa com a minha esposa, havia a preocupação dela de como seria a nossa vida, como iríamos conduzir o trabalho, as responsabilidades, os compromissos, os filhos, a família, a carreira profissional e até o salário diante desses momentos. Mas Deus nos confortou, mostrando que a nossa dependência estava apenas nele e nada mais. Tudo ficaria bem, apesar de não enxergarmos de longe, mas Ele nos confortava de que tudo ficaria bem e nada nos faltou nesse período. Como então não confiar em Deus por tudo o que Ele havia feito? Como colocar em dúvida e não reconhecer que em 45 dias toda a minha vida seria transformada? Como não reconhecer o milagre em minha vida por sair de uma cirurgia extremamente séria e sem sequela alguma? Que Deus! Que Deus! A nossa fé e a nossa família se fortaleceu em Cristo. O nosso testemunho impactou pessoas e pudemos compartilhar não o problema de saúde, mas a compaixão do Senhor, os inúmeros motivos de gratidão e o compadecer de inúmeras pessoas que oravam e oram por nós até hoje e que nos deram força para seguir a cada dia. Pelo ritmo de vida profissional que eu levava e pela dedicação, se Ele não me parasse pela enfermidade, certamente eu teria morrido. Tenho a certeza de que Deus usou essa enfermidade para transformar a minha vida e da minha família por completo. Ele tinha tudo preparado e permitiu que cada coisa fosse transformada. A recuperação foi excelente, as medicações e exames fizeram os efeitos esperados.
Os resultados de cada exame testificavam que Deus estava completamente no controle, e as orações dos irmãos e os motivos de gratidão se estenderam por todos esses anos. Conviver com a angústia da minha mãe e minha família, que esperavam boas notícias após cada consulta, era recompensada com a imensa gratidão de poder dizer a eles que, graças a Deus, tudo estava bem mais uma vez. E isso nos confortava para seguirmos confiantes nos propósitos de Deus. Neste último dia 25/11, pelas inúmeras misericórdias e bênçãos do Senhor, completei 10 anos da minha cirurgia. Tivemos o nosso culto de ação de graças em casa e pudemos compartilhar com os meus filhos que grandes coisas fez o Senhor nas nossas vidas. E por isso estamos alegres. Texto do Salmo 123, versos 3. A única parte triste, mas momentânea, foi de não poder contar à minha mãe que vencemos essa batalha dos 10 anos. Pois Deus a recolheu antes de poder ver isso. Mas sei que ela é do Senhor e está na glória com Ele. E Deus traz paz ao meu coração para entender o que são 10 anos de controle e cuidados diante da eternidade reservada para ela e para todos nós. Deus transformou toda a nossa vida e fez uma mudança completa em todos nós. Mudamos de cidade, casa, igreja, escola, trabalho, e fomos muito bem recebidos nessa amada igreja. Servimos aqui já há 7 anos e encontramos aqui uma nova família, pastores e irmãos preciosos, que nos enchem de alegria pelo carinho e comunhão que compartilhamos. Quero encerrar esse breve relato não com foco na minha condição de saúde, pois tenho presenciado e visto muitos irmãos que, como eu, passaram e passam por momentos difíceis de saúde e outras enfermidades, mas que possa deixar marcado que o mais importante é que o nome do Senhor seja glorificado em todo o tempo. Ele merece toda a honra e toda a nossa glória. E por mais que toda essa caminhada tenha sido conduzida por exames, medicações, profissionais, nada disso seria possível sem que Ele colocasse as suas mãos sobre cada um de nós por todos os seus feitos, e em cada detalhe e por cada cura que Ele realizou na minha vida e continuará operando em muitos irmãos aqui presentes. Deixo finalmente o nosso texto que nos conduz diante das lembranças e gratidão que vemos em 2 Coríntios 4, 17 e 18, que novamente nos diz: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Que Deus, louvado seja o nome do Senhor. Bom dia, amada igreja. Deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. 1 Tessalonicenses 5,18. Passar pelo vale da sombra da morte é um caminho árduo e doloroso, que somente no Senhor, pela sua graça e misericórdia, conseguimos atravessar. Talvez vocês estejam se perguntando: que motivos tenho eu para estar aqui e agradecer? Estou aqui porque aprendi que a gratidão é uma linguagem de fé e confiança na soberania do Senhor. É a capacidade de reconhecer o agir divino em todas as coisas. Se não for evitando o mal que não queremos, é fortalecendo-nos nas circunstâncias ou mesmo revertendo-as para que o propósito do Senhor se cumpra em nossa vida. Primeiramente, eu agradeço a Deus pelo esposo que me deste, um cônjuge temente a Deus que me levou mais próxima de Cristo e que me trouxe para esta maravilhosa igreja. Ele foi um instrumento usado por Deus para que eu pudesse estar aqui hoje. Agradeço por Deus ter honrado a vida dele até o último sopro de vida e ter proporcionado, mesmo em um ambiente de UTI e no estado isquêmico, momentos de alegria e restauração junto aos seus e transformado o momento de despedida em um culto de gratidão e adoração a Deus.
Agradeço pelos 3 filhos que fazem a diferença no meu dia a dia e me encorajam a continuar lutando e dar continuidade à nossa história. Em Jó 42:5, lemos: Meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Isso se tornou realidade na minha vida no dia 11 de maio desse ano, quando passei quase 10 horas no pronto-socorro do Hospital das Clínicas, sem saber o que estava acontecendo de fato e o que viria depois. Posso dizer que nesse dia o Senhor me carregou no colo e me mostrou que anjos existem e podem ser enfermeiros e até mesmo motorista de aplicativo. Eu clamei por um milagre, acreditei que ele aconteceria, mas ele não ocorreu da forma que eu queria, pois não era a minha vontade que prevaleceria, mas a vontade do Senhor. E a dor da perda me fez lembrar que nem mesmo Cristo foi poupado da cruz. E Ele o fez por amor a nós, em obediência, mesmo sem merecermos. Então aprendi que neste vale eu poderia transformar a dor em bênçãos. Não tenho palavras para descrever o amor de Cristo demonstrado através da vida dos irmãos dessa igreja, principalmente as parceiras de oração. O carinho e a presença de vocês foram um bálsamo nesse vale. Foi a porção do Senhor que se transformou em maná em nosso deserto. Meu muito obrigada àqueles que nos sustentam através das orações, aqueles que me aconselharam quando eu não sabia o que fazer, tanto nas questões burocráticas como familiar, e aqueles que choraram comigo. De todo o coração, eu não suportaria as noites frias e solitárias sem o amor e as orações de vocês. As mensagens, principalmente nas madrugadas, trouxeram à memória o que dá esperança e demonstrou que a Igreja de Cristo cuida dos seus membros. Hoje, desfruto da promessa que nos deste de que Deus não desampara os órfãos e as viúvas em suas dificuldades, como está em Tiago 1:27. E isso tem sido muito real em minha vida. Também em João 16:33, aprendemos que a vida com Cristo não está isenta de aflições e que nele precisamos ter bom ânimo. E nessa verdade descanso e entrego a minha dor diariamente no altar, confiando nas promessas que o Senhor tem para minha família e na certeza de que Ele jamais nos abandonará. Para terminar, deixo este versículo. Mas eu, quando estiver com medo, confiarei em Ti. Salmo 56:3. Bom dia, amada igreja, graça e paz. Não nasci e nem cresci em um lar cristão. Conheci minha esposa Damares no ano de 1993. Ela já era cristã. Namoramos, casamos, tínhamos 21 anos e casamos em julgo desigual. Foram muitas e muitas lutas, mas também recebemos muita graça, como as nossas heranças que ganhamos do Senhor, a Laís e a Heloísa. Pela misericórdia do Pai, no ano de 2001, Jesus me alcançou. E no ano de 2005, fui batizado pelo pastor Gessé. Mesmo batizado, crendo no Senhor Jesus como meu Salvador, tinha muitos conflitos internos que me tiravam a paz, o que demorou algum tempo para que o Senhor trabalhasse na minha vida. Nesse tempo todo, a igreja sempre me sustentou e me carregou. Isso foi fazendo com que minhas vendas fossem caindo e fui conseguindo enxergar e me assemelhar mais a Cristo. Mas como diz o versículo, no mundo terei aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. João 16:33. Nos últimos anos, em especial 2020, chegaram algumas dessas aflições em minha vida. Fui submetido à cirurgia bariátrica devido a um sobrepeso, chegando a pesar 149 quilos. Os meus exames estavam nas alturas, principalmente o ferro. Pós-cirurgia, os exames foram se regularizando, menos o ferro, que não parava de subir.
Iniciamos um tratamento em São Paulo com uma sangria, medicamentos, mas sem surtir efeito. Nesse tempo, o médico disse que teria que passar por uma internação para fazer um tratamento mais intenso. Estávamos com medo, mas sempre olhando e clamando pelo Pai por uma solução. No meio dos exames e mais exames preparatórios para essa internação, um deles mais específico levamos ao médico para análise. O mesmo ficou em silêncio, comparou com os exames anteriores e depois de um silêncio que não tinha fim, ele disse: "Não sei o que houve de fato, seus exames se normalizaram, mas vamos repeti-los para ter certeza que estão corretos." Realizamos novamente todo o procedimento e os exames. E para a glória de Deus, o médico disse: "Não sei o que houve, mas você foi curado." Eu só respondi a ele: "Eu sei, foi meu Deus que me curou." Mas as lutas continuaram, simultaneamente, em meio a todo esse processo de saúde. Depois de grande bênção recebida, veio uma luta com irmãos queridos e amados. Eu de verdade não estava entendendo o que Deus queria nos mostrar. E na minha pequenez e insensatez, caí fraco. Fiquei triste, chateado e muito decepcionado, pensando até sair da igreja, devido a uma situação que estávamos passando e não enxergava nenhuma solução. Mas Deus estava trabalhando nesse tempo todo. Levantou a igreja, em especial o pastor Gessé e o pastor Fábio, e irmãos amados, muito amados, Wagner Jesus, Alexandre Pérez e Júnior Muniz. Muito obrigado, irmãos. Que me fizeram enxergar além das circunstâncias, me fizeram ver a Cristo. Gratidão pela vida de vocês. Hoje enxergo que o Senhor fez nova todas as coisas. Repito, Ele fez nova todas as coisas. Ele estava nos moldando, teve perdão, graça, restauração de algo impossível a nossos olhos. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Deixo um versículo para expressar toda a minha gratidão ao Senhor, Jesus. Mas tu, ó Senhor, és um Deus cheio de compaixão, gracioso, longânimo e abundante em misericórdia e verdade. Salmo 86, 15.